Oi, alunos, tudo bem com vocês? Dando continuidade aí às nossas aulas. Hoje, nessa aula, nós vamos trabalhar com funções crescente, decrescente e constante, tá? E ela está lá na página 59, no capítulo 2, tá? Do livro de vocês. Então, vamos lá. Como que nós vamos encontrar, então, saber se quando uma função ela é crescente, decrescente ou constante, tá? Então, vamos lá. Lembrando, então, que a notação da nossa função é f de x igual a x mais b. Então, isso aqui vocês já estão acostumados aí, que a gente está sempre praticando e fazendo bastante exercício. Então, o meu A. Então aqui, o meu A. Ele é o meu coeficiente angular. O meu B, ele é o meu coeficiente linear. E o meu A aqui, coeficiente linear, nós vamos determinar, esse meu A aqui que nós vamos determinar se a minha função ela é crescente ou decrescente. Então, quando o meu A ele for maior que zero, ele vai ser crescente. E quando o meu A ele for menor que zero, ele vai ser decrescente. Tá? E o meu B é onde intercepta o eixo X, perdão, o eixo Y, tá? Então, isso aqui, onde intercepta o eixo Y, nós vamos fazer um exemplo ali, aí vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar, então, aqui uma função bem simples, tá? Vou pegar essa função aqui, f de x igual x mais 1. Uma bem simples, tá? Bem rápida pra gente fazer. Então, o que eu vou fazer aqui nessa minha função? Eu vou colocar, então, alguns valores para x. Então, eu vou colocar aí geralmente o que a gente mais utiliza, tá? Mas, então, aqui pode variar, e aí dependendo aí da função, tá? Então, eu vou utilizar aqui, então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Então, isso aqui a gente já tá acostumado a fazer. Vocês fizeram bastante aí nos exercícios anteriores, aí nas atividades. E ainda vou ter bastante isso aqui também na atividade 3. Então, acredito que vocês não vão ter tanta dificuldade aí para fazer a atividade 3, tá? Mas vamos lá. Então, eu tenho, então, para x esses valores. E aí, eu vou substituir na minha função de x, tá? Esses valores que eu tenho aqui, para x. Então, aqui, eu tenho para x menos 2. Então, eu vou colocar aqui, menos 2 mais 1. Que é igual a menos 2. Opa, menos 1. Então, quando eu substituo o x por menos 1, o meu y ele é igual a 0. Menos 1 mais 1, 0. Quando o meu x é igual a 0, o meu f de x de y é igual a 1. E quando o meu x é igual a 1, então 1 mais 1, meu y é 2. E quando o meu x é 2, então o valor do meu y vai ser 3. Então, eu tenho esses valores aqui, tá?
para y. E eu tenho esses valores aqui para x. Então, vamos lá. Eu vou até colocar aqui, deixa eu desenhar aqui, ó. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Então, vocês desenham aí no caderno de vocês com uma régua, tá? Bem bonitinho. Aqui a professora faz assim, às vezes não fica tão retinho, tá? Então, é importante que essa separação aqui dos pontos, ela esteja sempre alinhadas, tá? Todas iguais. Então, vamos ver se esses aqui dá pra gente fazer. Acho que dá. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o meu eixo X, aqui eu tenho o meu eixo Y. Então, vamos encontrar os nossos pontos, tá? Para mim traçar aí a minha reta. Então, quando para X é menos 2, ó, quando para X é menos 2, aqui tá meu X, quando para X... deixa eu até colocar aqui, peraí. 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. 1, 2, 3, 4. Então, quando x é menos 2, ó, quando x é menos 2, tá aqui, o y, ele é menos 1. Então, ó, para x menos 2, meu y é menos 1. Menos 1 do meu y, ele tá aqui. Então, aqui eu encontrei um ponto, tá? Agora, o próximo. Quando para x é menos 1, que ele está aqui, para y, ele é 0. Então, aqui é 0 para y. Então, aqui, menos 1 para x. Então, aqui eu encontrei mais um ponto. Deixa eu só arrumar aqui, senão vocês vão confundir aí os pontos, tá? Então, vamos lá. Voltando lá. Então, quando para x é 0... Quando para x é igual a 0, então para y é igual a 1. Então, para x é igual a 0, então para y é igual a 1. Ó, tracei o meu outro ponto. Então, quando para x é 1, x, 1, eu tenho 2 positivo para y. Então, aqui, ó, 2 positivo para y. Encontrei mais um ponto. Quando para x ele vale 2 positivo, que ele está aqui. Então, para y, ele é igual a 3 positivo. E meu 3 positivo está aqui, tá? Então, agora aqui, ó, o que acontece? Eu encontrei a minha reta, ó. Então, vou traçar a minha reta aqui nos meus pontos, tá? Ficou meio tortinho aqui, mas é porque a professora não fez com régua. Mas aí vocês fazem aí no caderno de vocês com régua e... vai ficar bonitinho, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece aqui, ó? Então, essa minha função, ela começou, ó, negativa e ela terminou positiva. Então, ó, ela começou aqui, ó, negativa e ela foi subindo positiva. Então, essa minha função de f de x, x mais 1, ela é o quê? Uma função crescente. E lembrando que lá, ó, para o meu coeficiente angular A, ele for maior que 0, ele é crescente. Então, aqui, ó, é como se ele fosse o quê? O meu A, ele tá aqui, ó. E ele como se ele fosse 1. Então, o que acontece aqui? Ele é maior que 0, não é? Então, por isso que ele é crescente. Por exemplo, eu não vou fazer aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas se eu pegar essa função aqui, ó, de f de x menos x mais 1, observe que tá igual àquela função, só que eu coloquei aqui um sinal negativo. Então, quando nós resolvermos essa função aqui, do jeitinho que nós fizemos aqui, vocês vão notar que a minha reta, ela vai ser decrescente. Porque ela vai começar positiva e vai terminar negativa, tá? Então, ela vai ser aí, por exemplo, assim, ó, uma reta decrescente.
tá? Então, isso aqui é bem facinho da gente poder entender. Quando o meu A, que multiplica o meu X, ele for positivo, ele é crescente. Quando o meu A for negativo, então ele vai ser decrescente, tá? Então, outra coisa, meu B. Aqui diz, né, que meu B é onde ele intercepta o meu eixo X. Então, vamos lá. Lembrando que aqui, ó, o meu B não é o meu coeficiente linear? Então, nessa minha função aqui, ó, o 1, aqui, ó, esse 1 aqui, ele é o meu B. Então, vamos lá, vamos encontrar ele aqui no meu plano, ó. Ó, ele tá bem aqui, ó. O que que acontece? Ó, você tá vendo ele aqui, ó? Ó, meu 1 positivo, ele tá bem aqui. E aí, vocês podem observar que, ó, é onde que a minha reta, ele intercepta o meu eixo Y. Aqui tá o meu eixo Y. E, ó, você pode observar que o único, a minha reta, ela só rela uma vez só, ó, no meu eixo Y. E é bem aqui no meu 1. Então, quer dizer aqui, ó, que essa minha função, desse meu jeitinho que eu fiz aqui, ele está correto, tá? Então, sempre observe isso daí. Então, agora vamos fazer alguns exercícios, alguns exemplos aí, porque quanto mais a gente pratica, mais a gente vai entender, tá bom? Então, continuando, alunos, eu peguei, então, um exercício, tá? Lá do livro de vocês, da página 60, e eu peguei o exercício 41. Eu peguei esse exercício, gente, porque, ó, em um exercício só, aqui nós vamos encontrar tudo que tem dentro da minha função. Por exemplo, aqui eu vou encontrar o meu domínio, o meu conjunto imagem, os meus intervalos decrescente, crescente, constante e também quais são os zeros da minha função. Ele é bem completo, tá? Esse exercício. Então, vamos lá. Olhando assim, dá até para assustar, né? Mas aí a professora vai explicar, vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. Então, tá lá. 41. A função de f está representada neste gráfico aqui. Qual o domínio e o conjunto imagem de f? A B, determine os intervalos em que a função é decrescente, crescente e constante. E a C, quais são os zeros dessa minha função? Então, vamos começar com a letra A. Qual é o domínio e o conjunto imagem? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, porque eu tô sem espaço, ó. Eu vou colocar ele aqui assim, tá? Então, vamos lá, ó. O meu domínio da minha função. Então, qual é o domínio da minha função? Lembrando aí que eu já falei sobre isso nas aulas anteriores, mas vamos repetir. Então, o domínio da minha função, ele é onde, ó? É onde ele, dentro aqui do meu eixo X, até colocar aqui, ó, que eu esqueci de colocar. Eixo X e o eixo Y. Dentro aqui, ó, do meu eixo X, é onde que eu vou encontrar o domínio da minha função. Então, o domínio quer dizer o quê? Onde ela começa e aonde ela termina. Então, se você olhar aqui, ó, a minha função, ela começa aqui, ó, menos 4, e ela termina em 12. Então, o domínio da minha função, ela começa em menos 4, nós estamos falando então do eixo X, e ela termina em 12. Vou até colocar um pouquinho mais longe aqui, que tem um detalhe. Então, o que que acontece? Então, no meu domínio, menos 4 a minha função começa. Então, menos 4, ele vai ser o quê, ó? Menor ou igual a x. E 12, ele vai ser maior ou igual a x, tá? Então, vamos lá. Então, nós encontramos o nosso domínio da minha função. Agora, eu quero encontrar o meu conjunto imagem. Então, o meu conjunto imagem da minha função, ele é igual.
Lembra lá? Então, ó, onde que eu vou encontrar a minha imagem do meu gráfico? A minha imagem, ela fica no meu eixo Y. Então, onde que ela começa e onde que ela termina? Ó, ela começa aqui, ó, onde ela começa, ó, -4, e ela termina em 5 positivo. Então, a minha imagem da minha função, ela é -4, que é a minha função de y, e ela termina em 5. Então, -4, ele é menor ou igual a y, e o 5, ele é maior ou igual a y, tá? Então, aqui está minha imagem da minha função. Então, aqui nós encontramos, no meu eixo no x, encontrei o meu domínio, e aqui no meu eixo y, eu encontrei o meu intervalo, tá? Perdão, o meu conjunto imagem, que ele vai daqui, -4 até 5. Então, nós já respondemos a letra A, agora vamos para a letra B. A letra B, determine os intervalos em que a minha função ela é decrescente, crescente e constante. Então, vocês puderam observar aqui, ó, eu tenho então aqui, então na minha função, ela começa, ó, crescendo, aqui ela fica constante, aqui ela tá decrescendo, aqui ela continua constante, aqui ela está decrescendo novamente e aqui ela está constante. Você viu como que nessa função aqui, ó, ela tem os três? Ela tem, então, a decrescente, a crescente e a constante. Então, eu quero saber quais são os meus intervalos de cada uma delas. Então, vamos começar com a decrescente. Então, aqui, vou até colocar aqui, então, os meus intervalos, tá? Vamos lá começar a decrescente, ó. Então, decrescente, ela começa a partir daqui, não começa? Ó, daqui até aqui, ó, ela tá decrescendo. Então, qual é o meu intervalo, ó? Se você observar, ó, ela começa 3 e ela termina em 5. Tá vendo? Então, aqui tá o meu ponto, aqui tá o meu outro ponto da minha reta decrescente. Então, ela começa em 3 e termina em 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, ela começa em 3 e termina em 5. Outra coisa. Tá, tem mais um, não tem, ó? Então, temos mais um aqui, ó. Mais uma reta decrescente. Então, vamos colocar aqui assim, ó. Então, ela tem duas, né? Aqui, ó. Ela começa... Aqui meu ponto. Ela começa em 8 e ela vai até 10. Tá vendo? Então, ela começa no 8 e 10. Então, esses são os meus intervalos, tá? Da minha reta decrescente. E agora a minha reta crescente. A minha reta crescente, a gente sabe que ela começa aqui e termina aqui. Então, ela começou, ó. Ela começou com -4, eu vou colocar aqui, -4, então ela começa aqui com -4, ó, e ela terminou aqui, ó, então ela terminou em -2, tá? Agora a minha reta constante. Na minha reta constante, então eu tenho essa, que ela começa aqui, ó, -2, e ela termina em 3. -2 e 3. Então, ela tem mais uma também, né? Ó, ela tem 3, né? Ó, 1, 2, ela tem 3 retas constantes. Então, eu tenho uma outra aqui que ela começa em 5 e ela termina em 8. 5 e 8. E eu tenho mais uma, né? Mais uma reta constante, ó. Que ela começa aqui em 10 e ela termina em 12. 10 e 12. Ok? Então, aqui a gente já encontrou esses resultados. Agora, a pergunta, a letra C. Quais são os zeros da minha função? Então, quando a gente vai lá montar a nossa função, então, nós temos lá que alguns resultados dá zero, né?
Então, quais são os zeros da minha função? Quando você olhando aqui na minha função, olha, eu tenho então aqui, ó, esse ponto aqui, ó, ele liga menos 4 de x com menos 4 de y. Então, se você olhar aqui, ó, quais são os pontos que eu não tenho nenhuma ligação? E eu vou fazer para você ver. Ó, o que que acontece? Se você observar, eu tenho esse ponto aqui, ó, em x, que é o menos 3, e aí eu não tenho nem, ele não tá ligado com nada. Então, quer dizer que aqui, ó, ele tá ligado com quem, ó? Com o zero da minha função, porque o zero da minha função, ele fica bem aqui. Eu vou tirar isso aqui para vocês não confundir que é um ponto, tá? Então, vou colocar aqui, ó, aqui é o zero da minha função. E aí, então, ó, ele vai de menos 3 a 0. Então, eu tenho aqui que essa menos 28 sobre 9, ele tá até com uma setinha, tem todas as informações no livro de vocês. Então, isso aqui, ó, é o valor do que? Do meu ponto, tá? Então, os zeros da minha função, ele é menos 28 sobre 9 e ele tem mais um. Vamos observar. Eu tenho aqui, ó, o que que acontece, ó? Eu tenho mais um ponto aqui, ó. Vocês estão vendo aqui esse pontinho que tá bem aqui no meu eixo X, 9 positivo? Então, ó, ele tá ligado, ó. Se você olhar aqui, ó, ele tá ligado com o meu zero. Então, eu tenho os zeros da minha função é menos 28 sobre 9 e também 9, tá? Então, esses são os zeros da minha função. Então, agora aqui a gente finalizou esse exercício. Então, vamos sair para um próximo capítulo. Ficou alguma dúvida, qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo no WhatsApp que eu tento explicar novamente, tá? Então, através desse exercício, ele tá bem completo. Deu para vocês, então, aí, acho que entender um pouquinho, tá bom? Então, vamos para o próximo vídeo.